vamos examinar as Escrituras, hoje eu quero refletir com vocês em duas passagens do Evangelho. A primeira diz respeito a João Batista, quando a profecia de Malaquias se cumpre no Novo Testamento e é citada no Evangelho, diz que João Batista, ou ele, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, significando reconciliação em todos os níveis. Reconciliação de mim com você, de você com seus pais, com seus irmãos, com outras pessoas, e a nossa reconciliação com Deus. Então João Batista é o precursor, é aquele que veio preparar ou abrir o caminho para essa reconciliação. E quando nós chegamos na altura do Evangelho, onde há a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, em meio às grandes torturas, às grandes humilhações, a toda a maldade humana, escarnecendo o único Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o que Ele faz é orar por nós. Quando Jesus chega para ser crucificado no Calvário, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Eu não sei o que eu faço, você não sabe o que você faz, ninguém sabe o que faz. Jesus deixou claro que todos nós não somos pessoas conscientes, esclarecidas. Nós não sabemos o que fazemos. Inúmeras, muitas, mas muitas mesmo, das vezes nós fazemos o que não deveríamos ter feito. Eu posso ilustrar isso quando nós somos filhos. Nós chegamos numa fase da vida onde nós nos esquecemos de tudo que os nossos pais nos fizeram, nos deram, nos acolheram, nos amaram, nos protegeram, nos ensinaram. Nascemos sem saber nada, indefesos. Somos acolhidos, somos amados, eles nos protegem, cuidam de nós, nos ensinam, até mesmo a andar. E nós chegamos na adolescência e nos rebelamos. Se isso psicologicamente é necessário ou não, eu não vou entrar nesse mérito, eu não sou psicólogo. Mas o fato é que nós nos rebelamos. Achamos que os pais não sabem nada, que nós é que sabemos tudo. Muitos não gostam de demonstrar afeto em relação aos pais, porque é vergonhoso, não gosta que o pai faz alguma declaração de amor para eles na porta da escola, os busque dando beijinho, abraço. Tem muitos até que não gostam que busquem na porta da escola, porque o carro não é um carrão e esse pai vai fazer essa criança ou esse adolescente passar vergonha diante da turma. Acontecem várias coisas na adolescência. Buscamos nossos amigos, os nossos iguais, nos isolamos, nos trancamos. Estamos buscando quem somos e buscando autonomia e independência. Aquelas pessoas que mais nos amaram são desprezadas, não as temos em autoestima, em grande estima. Achamos que eles são caretas, ultrapassados. Enfim, não há reciprocidade,
E os pais têm que jogar ping-pong sozinhos. Eles dão ping, 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 não vem um pong nunca da parte dos filhos. E eles deram tudo deles. Quando temos sorte como pais, esses filhos voltam depois que eles têm filhos. Antes eles podem até voltar um pouquinho, mas não muito. Mas depois que eles têm filhos, que eles entendem o que é o amor de pai e de mãe, a coisa muda. Porém, eles estão em outra época, e os pais também. Os pais se tornam avós. Amor de avô e de avó é diferente de amor de pai. Estão mais tolerantes, mais cansados, mais calejados da vida. Relevam demais. É por isso que avô e avó não devem criar netos. Netos não foram feitos por Deus para serem criados por avós, mas pelos pais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é assim que nós tratamos Deus. Ele nos deu tudo. Ele nos ama incondicionalmente. Nos criou, nos adotou como filhos. Criou um universo maravilhoso para nós. E nós o ignoramos. Ignoramos quem mais nos ama. E é por isso que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. É por isso que Jesus diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabemos o que fazemos, nem em relação a Deus, nem em relação ao próximo. Nós somos muito ruins de percepção. O pecado nos cegou, nos deixou surdos e nos deixou cegos. Cegos, de fato, cegos de percepção. Nós gostamos muito de falar. Precisamos de cursos para escutarmos. Escutarmos Deus através da palavra dele, através da Bíblia. Falarmos com ele, nos relacionarmos com ele, convivermos com ele, o ouvirmos, entendermos a nossa natureza. Só assim nós conseguiremos ficar um pouquinho mais esclarecidos. Quantas vezes você doou, ou se doou, deu todo o seu esforço, toda a sua energia, tudo que você tem de melhor para alguém, e esse alguém não valorizou? Nos nossos tempos isso se chama cancelamento. Quantas vezes você foi cancelado ou cancelada depois de anos de dedicação, de amor? Sabe essa dor que você sentiu, essa tristeza, esse desamparo? Jesus sentiu muito mais. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou Jesus. Jesus que se sentiu desamparado. Essa história do desamparo de Jesus é o contrário da nossa. Nós realmente fomos desamparados por quem amamos, por quem nós nos dedicamos, aquelas pessoas que nós cuidamos, que nós caminhamos juntos, muitas vezes carregamos nos ombros, porque estava ferida, acolhemos no nosso colo para que ela não se ferisse, ou porque ela estava ferida e nós queríamos curá-la.
recebemos ingratidão, recebemos cancelamento, nas palavras de hoje, nas palavras dos jovens, recebemos desprezo, tudo o contrário que deveríamos ter recebido. Deveríamos ter recebido reconhecimento, mas nós fomos desamparados por esses. Agora o Pai, Deus, não desamparou Jesus. Jesus, porque estava carregando os nossos pecados, se sentiu desamparado por Deus, mas ele estava lá. No filme Acabando, tem uma cena que é bastante interessante, que um personagem principal, acho que é Mac, acho que é Mac, ele questiona Deus Pai: olha, você fez isso com seu filho, você é uma pessoa, ele quer dizer assim, Deus é ruim, não sei o quê. E o pai mostra as mãos para ele, está furada as mãos. Aliás, no filme mostra o pulso, só que está errado. Na Bíblia fala que é na mão, não no pulso, no Novo Testamento. Então, ele mostra que como o filho sofreu, ele também sofreu. Ele estava junto. Essa cena, ela passa muitas vezes despercebida, mas ela é impactante e verdadeira. O Pai não abandonou Jesus. Jesus, por estar carregando os nossos pecados, estar em contato, se fazendo pecado por nós, se sentiu abandonado. No caso nosso humano, nós somos abandonados de fato por aqueles que nós amamos, que nós consideramos. Isso acontece em várias fases, em várias etapas da nossa história humana. E as pessoas vão se perdendo umas das outras. O coração vai endurecendo, deixa isso para lá. No fim passam-se aí, sei lá, 15 anos, 10 anos, 12 anos. A gente olha para aquela pessoa, às vezes nem precisa de estudo. Um ano que se passa, alguns meses, a gente olha para aquela pessoa e não sente nada, absolutamente nada. Fala, nossa, essa pessoa aqui naquela época era tão importante, eu amava tanto, eu tinha uma consideração, um sentimento sublime por ela. Hoje tanto faz ela estar viva ou morta, não significa nada. E nós vivemos com aquela pessoa, seja ela criança, seja ela adulta ou idosa, e nós absorvemos coisas dela, aprendemos com ela e também as ensinamos. E hoje não tem importância alguma. Nós não sabemos o que fazemos. Nós temos que ser perdoados. Perdoados por Deus e perdoados pelo próximo. Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão e todos nós precisamos de perdão, porque ninguém sabe o que faz. Não sabendo o que fazemos, temos que ter consciência que não tem ninguém melhor do que o outro. Todos somos igualmente pecadores e necessitamos da graça de Deus, para que através dessa graça, dessa misericórdia e da redenção, do resgate que Jesus veio nos trazer, sermos levados dia a dia a uma consciência melhor e no final a salvação eterna, para morarmos com Ele nos céus.